E aí, galera, como vocês estão? Tudo certo? Tudo de boa? Seja bem-vindo a mais um podcast do meu, do seu, do nosso podcast. É o seguinte, nós estamos aqui hoje para falar de um assunto muito top e que só de falar um pouquinho, às vezes, também pode doer um pouquinho aí no seu coração e tal, mas é o seguinte, você vai ser curado hoje, demorou? Ó, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre paternidade. Quase que não sai, hein? Paternidade. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa relação com os pais, o que é ser um pai, quem é o nosso pai, o que Deus é para nós. E para isso, nós temos aqui nessa mesa hoje dois convidados incríveis. Eu quero trazer aqui primeiro Pastor Rafa, seja muito bem-vindo mais uma vez. Ah, não. É casa, né? É casa, não é bem-vindo que fala, né? Chega aí, mano. Chama aí, desce mais uma. Vamos nessa. E também o nosso querido, você não vai se confundir não, viu? Você vai pensar que é o Tom Carf, mas não é ele. Nosso querido Pastor João. Muito bom estar aqui com vocês. É uma alegria enorme. Né? Finalmente, né? Finalmente. Poxa, convite atrás de convite. Você é louco. Pô, mas pra você ver, foi dos planetas, cara. Não, foi no melhor momento. Eles não querem tema maravilhoso pra gente estar aqui, cara. Demais. Mas qual é essa do Tom Carf, velho? Não parece, né? É, nada a ver, só se for da Shopee, velho. Não, na boa, ele parece mais o Ragnar mesmo. O Ragnar, sim. Só vai ter uma estátua você volta depois, Ragnar ou Tom Carf. Você coloca mais comentários aí. Mas vamos pro que interessa, gente. Vamos falar um pouquinho aqui sobre paternidade. Estou com dois pais aqui, amém? Não apenas fisicamente, mas pessoas que geram também filhos espirituais aí, amém? E é o seguinte... Vamos começar um pouquinho falando sobre a nossa galera jovem, né? Hoje, na nossa nação, no Brasil, a gente tem uma crise dentro dos lares que é a falta de um pai, né? Eu não sei a porcentagem aí, mas é mais de 50% das famílias que não têm um pai dentro de casa, né? O pai, ele saiu por algum motivo ou veio a falecer, mas... A falta de um pai dentro de casa é algo que impacta muito a vida de uma pessoa que está em formação, de alguém que tem ali dos seus 12, 11 anos ali para frente. Isso influencia muito. Vamos lá, Pastor Rafa. Hoje, como um jovem ele pode lidar com essa falta de pai, né? Com essa falta de paternidade? Eu vou continuar um pouco a problematização que você fez. Perfeito. Né? A falta de pai, até pela neurociência, ela vai impactar desde o ventre, cara. Sim, desde a gestação. Isso é ciência, tá? É ciência, tá? Uhum. Então você vai lá, tem artigos científicos e tal, não sei o quê. Se você quiser uma boa referência, é o livro do Timothy Keller, Deus na Era Secular, ele fala um pouco dessas coisas. Top. Assim, você vê que existe quando você tira uma das figuras centrais na vida de uma criança, você deixa uma balança capenga. Sim. Entendeu? E aí, porque a pessoa ela vai aprender algumas características, algumas virtudes da mãe e outras ela vai aprender do pai. Perfeito. Não importa qual o sexo dela. Uhum. Ela vai aprender virtudes dos dois. Sim. Porque cada um eles se complementam, vão se complementando. Perfeito. E outras vai aprender de outras pessoas, inclusive. Sim. Então, já no começo da vida, já fica com uma balança capenga. Sim. Eu vejo que, isso tem muito a ver com como a sociedade se organizou, né? A missão do pai dentro da casa, a missão da mãe dentro da casa, Sim. a responsabilidade de cada um. A responsabilidade de cada um. E eu vejo muito que cada vez mais o mundo tá ficando mais egoísta, Verdade. cada vez mais egoísta, e quem sofre são as crianças. É verdade. Na formação. Quem sofre são as crianças. Daí, a mãe é a que tem que cuidar do filho. Uhum. E o pai, some. Entendeu? Ou o contrário. Tem o contrário também. Sim. Mas, e ninguém pensou na criança. É verdade. Ninguém pensou naquela pessoa que, cara... Vai faltar algo na formação dele. Vai faltar. Sim. Vai faltar. E aí, vai criar uma carência que a pessoa vai acabar tendo que puxar de outros lugares ou de outras formas para saciar aquilo lá, né? Sim. Entendeu? Então, a gente começa a ver
muito disso, né? Que, por exemplo, muito do que o homem ensina é justamente você ter você saber conversar com as outras pessoas de forma política, mesmo que você esteja agredido e tal, não sei o quê. Uhum. E aí você vê que isso falta tanto na mulher quanto no homem, porque, tipo, faltou a figura, Sim, entendeu? Alguns limites é o pai que dá, perfeito. entendeu? E isso vai fazendo um buraco na vida da criança, né? É verdade. Às vezes até, nem só pelo fato do cara não tá lá, mas o cara, tipo, ele tá na família, Uhum. Mas não tipo, assume o seu papel. parece que ele tá só de final de semana, mas quando tá de final de semana tá Não assistindo tá jogo de também. futebol. Exato. Pastorzão, como o jovem ele pode lidar, né? Com essa ausência, né? Do pai, com essa falta de paternidade. Eita, quase não sai. Como que ele pode lidar, né? Cara, assim, eu vejo da seguinte forma. Eu vivi isso. Eu vou falar um pouco de mim. Perfeito. Eu não tive a presença do meu pai. Sim. Né? Eu tive uma mãe que me criou muito bem, graças a Deus. E neste momento, onde eu fui crescendo, tudo isso que o pastor falou é uma verdade, porque o pai e a mãe têm papéis diferentes dentro da formação. Sim. E, cara, é muito louco isso, porque uma vez que o cara entende a importância, né, do pai, o pai em si entende a importância da presença dele na vida do filho, faz toda a diferença. Sim. E quando um jovem ele não encontra isso, ele fica nesse limbo, e agora o que eu faço? Porque aí é muito fácil para ele ir tanto para um lado muito ruim da vida, ou ele se levantar e falar, pô, cara, eu Vou dar a volta e... eu tenho outras referências, que foi o que aconteceu comigo. E um papel, neste momento que eu vivi, que eu cresci sem a presença do meu pai, o papel da igreja foi essencial, meu irmão. Sim. Foi essencial. Por quê? Não no quesito somente espiritual. Aham. Porque ali eu consegui lidar com líderes, homens, Sim. eu comecei a ver referências. É verdade. Então eu comecei a ver ali dentro da igreja, naquele ambiente, algo que eu não via dentro da minha casa. Por mais que a minha mãe me criasse muito bem, Sim. me criou muito bem, Sim. na palavra, me ensinando o que era para ser feito, mas faltava Sim. aquele de você se defender, como é que você se impunha, como é que você chegava nos lugares, Perfeito. de que forma você se comportava. Então eu vi muito isso dentro da igreja. Aquele Né? traquejo. Exatamente. Porque, querendo ou não, por mais que a mãe esteja ali presente, né, a ausência do pai gera essa deficiência, porque Sim. você cresce vendo sua mãe tomar a decisão de tudo. Exatamente. Você cresce vendo a mulher tomando a frente. E isso é muito sério, porque vai interferir no futuro do cara. Com certeza. Vai interferir lá no futuro dele, porque ele vai, num relacionamento, deixar tudo nas costas da esposa. Eu vejo, já puxando esse gancho, eu vejo isso muito interessante, porque eu sou pai recente. Minha Uhum. filha acabou de fazer 5 meses. Sim. E até toda a dinâmica da casa, na verdade, ela não entrou ainda nos eixos, né? Porque o ser humano, ele tá evoluindo a passos galopantes, né? Sim. E toda hora ela inventa uma coisa nova na vida, né? É verdade. Então... e não, pelo jeito, quando ele chega mais velho, não para. Tá? Não, para. Não para. Então, assim, toda a nossa vida que estava ajustada, ela entrou em desajuste. Sim. E em alguns momentos, às vezes, tipo, eu como pai novo, eu me senti inútil, sabe? Tipo, inútil. A minha filha, ela ficava boa parte com a mãe, Uhum. ela ficava comigo e tal, né? Sim. Mas tem, tipo, você vê que ela precisa muito mais da mãe. E a mãe, ela se dedica muito mais pro filho, Sim. pra criança. E aí o pai, ele vira meio que um satélite desse relacionamento entre mãe e filha, que nesse começo, principalmente nesse primeiro ano, tipo assim, é fundamental pra criança. Exato. Mas o pai não pode se ausentar. Exato. E pra esposa também, né? Com certeza. Sim, É. sim. Porque senão realmente gira um desajuste. Mas, Exato. olha só, parece que eu me senti assim, como um satélite. Uhum. E daí eu falei, não, Segura nos pratinhos. vamos lá. Aí senta, pensa, conversa com Deus. Qual que é o meu papel no bagulho? Uhum. Vamos alinhar aqui. Sim. Conversa com a esposa, vendo não sei o quê, porque vai muita carga pra cima dela também. Sim. Com certo. certeza. E então, assim, eu entendi que eu sou um escudo. Escudo de emoções, escudo de apoio, escudo de tentar deixar
tudo o mais fácil possível, o mais azeitado possível, para que a gente no final deite na cama e fala, hoje foi bom, hoje foi um dia bom. Sim. A gente não foi peso para ninguém, Aham. né? Entendeu? Então, e assim, ainda tem isso, né? Não, e preciso, só para concluir essa questão do jovem da busca. Eu acredito que, uma vez que o cara ele abre a visão dele, não para se enxergar como uma vítima, porque Sim. tem essa questão. E o cara se revolta e Você vai pro entendeu? O caminho. cara cresce, pô, meu pai me abandonou e tal. E ele já cria uma muleta, Exato. né? A desculpa para ele ser revoltado, a desculpa para ele ser... Então, a vida é baseada em escolhas, irmão. Sim. Você tanto pode escolher ir pro lado ruim e usar essa situação como uma muleta mesmo e falar, pô, meu pai me abandonou, por isso que eu sou assim. Ou Você pode ver. buscar referências. isso. Buscar referências que valham a pena seguir. E a igreja, cara, é óbvio, nós estamos falando de um ambiente onde todos precisamos de cura. Uhum. Todos. Mas Deus, ele sabe o que ele faz. É. E ele levanta homens, ele levanta referenciais que você pode olhar ali, não somente no sentido espiritual, mas no caráter mesmo. Sim. Porque o próprio Espírito Santo vai formando o seu caráter. Exato. E isso é muito louco. Então, assim, para essa galera, hoje, pro jovem, né, que se encontra nessa condição, pô, eu cresci sem meu pai, cresci sem a referência masculina e tudo mais, o que eu faço? Cara, busque referências daqueles que hoje são um exemplo. Perfeito. Né? Aqueles que vão, que você olha e fala, pô, não, esse cara tem um comportamento diferente. Esse cara tem E quando eu falo um comportamento, não só em determinada área, mas em todas. Em tudo, olha em tudo. E hoje a gente tem essa facilidade de poder juntar. Você pega aquilo que é O melhor de um. você entendeu? Aham. O que é ruim, lança fora. É isso. Pega o que é bom, pô, isso aí é legal, pô, vou trazer isso aqui. É isso. E é maravilhoso, porque que nem o pastor Rafa falou, uma questão da paternidade, esse mês aqui, não, setembro, vai fazer 7 anos que eu fui pai pela primeira vez, né? A Ana Júlia vai completar 7 anos. E é uma loucura, foi uma loucura e tem sido uma loucura. Sim. A gente vive de fases, Eu, por não ter tido a referência de um pai, eu podia muito bem jogar nas costas da minha esposa. Falar, cara, eu não sei o que fazer. Mas não foi. Por conta da referência que eu busquei fora, dentro da igreja, e até... eu comecei a falar, não, dá pra eu cuidar. Sim. Então eu assumi. E essa questão de você entender o seu papel é muito importante. Exato. É muito importante. E assumir, né? Exatamente. Porque eu não concordo com o termo de alguns pais falar, eu ajudo minha esposa. Cara, você tá viajando. Ajudar o quê, velho? Você não tá ajudando ninguém, você tá fazendo menos do que a sua obrigação. Sim. Você tem que fazer mais ainda. Exatamente. Então, assim, é você assumir mesmo. Óbvio que aquilo que o pastor falou, a porção da mãe nesse primeiro momento de formação, de crescimento, cara, É absurdo. Não adianta nem você querer, mas ela ama mais ela, porque ela fica só... Não, cara. A criança depende, né? Depende. Exato. Não tem nem o que falar. É você olhar e falar, velho, É isso. já era. E eu tô aqui que nem um radar, Sim. um satélite em volta, caiu alguma coisa, eu tô segurando. É esse. E vai chegar um momento onde a criança mesmo, ela vai começar a criar esse vínculo. Hoje eu tenho a Ana Júlia, a gente tem um vínculo muito forte, muito grande, legal. de trocar ideia mesmo, de conversar, de estar próximo, de Sim. estar junto. Só que tem coisas que ela vai corre pra mãe, Exato. né? E eu não vou, você só fica com... Não, cara, então é você entender. Do seu papel. Entender o seu papel, não é uma disputa. Exato. Não é uma disputa. Perfeito. Mas ela ama mais ela, não. É o time, né? É o time. É o time, exatamente. Você deduziu e é isso. Matou a pau. É um time e a gente precisa fazer a nossa parte para que o time complete. Complete não, faça gol. Muito Né? top. E é isso. Muito top. Eu tava pensando um pouquinho também, e aí trazendo um pouquinho da minha história, né? O meu pai também, ele saiu de casa muito cedo, né? Quando eu tinha mais ou menos 10 anos. E eu começo a ver, assim, na minha vida, quando eu olho pra trás, que a ausência de um pai dentro de casa desencadeia um monte de coisas. Então, eu era uma criança, né? Um jovem inseguro, porque o meu pai era a minha segurança. Meu pai saiu de casa, não sabia o que fazer, pra onde ir. Ele era meu conselheiro, ele falava, olha, vai por esse caminho, vai por outro. Eu não tinha mais. Às vezes Você conviveu com ele um tempo. convivi com ele há um tempo, até os meus 10 anos mais ou Entendi. menos. Aí quando ele saiu de casa, começou a desabar as coisas, né? Tudo, segurança, amizade, até confiança, porque assim, o meu pai, ele traiu a minha mãe, né? E isso gerou uma dor dentro de mim, que acabou até me atrapalhando nos meus relacionamentos. Então, assim, eu não conseguia confiar nas pessoas porque eu tinha visto o que meu pai tinha feito com a minha mãe.
Então a minha confiança nas pessoas era sempre com 2 pés atrás. É o seguinte, eu não vou te entregar os meus sentimentos, não vou te entregar a minha confiança, porque talvez você faça como meu pai fez com minha mãe, e eu não quero sofrer como minha mãe sofreu. Então, na minha vida foi acontecendo dessa forma, né? E aí eu passei por um processo gigante de cura, não apenas, né, de sentimentos, mas até de raízes de pensamentos. E é nesse ponto que eu quero chegar, né? Por outro lado, eu enxergo também que foi um cuidado de Deus, porque se meu pai talvez não tivesse saído de casa, não tivesse acontecido tudo isso, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje, as responsabilidades que eu assumo hoje, talvez eu não teria isso se meu pai estivesse dentro de casa. Aí eu vejo, né, todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aonde eu quero chegar? Deus, né? Deus, na sua palavra, ele se revela como um pai para nós. Mas como o jovem, em meio a essas lutas, em meio a essa tribulação, em meio a não ter uma referência física presente dentro de casa, ele pode encontrar em Deus um pai, e um pai que não vai errar como o pai carnal errou, ou não ser abandonado como o pai abandonou. Como ele encontrar em Deus, né, aquilo que um dia ele foi tão marcado por dor, por sofrimento, né? A cura disso em Deus, né? E enxergar Deus como um pai, né? Acho que é um desafio muito grande. Como que a gente consegue se relacionar com Deus como um pai mesmo? Cara, eu acredito que a base de qualquer relacionamento é a confiança, né? E a palavra diz que nós devemos crer. Se a gente não tiver fé, se a gente não acreditar, já começa por aí. Se você não tiver fé, nada do que Deus possa realizar vai ser realizado. Sim. Porque você tem que crer. Exato. E fé move muitas coisas. Então você tem que se desconstruir, né? Essa desconstrução tem que existir, cara. Porque se você vier com um monte de mágoas, sentimentos para começar um relacionamento todo armado, então aí, irmão, já era. Você já tá todo armado, não vai ter. Agora, quando você se desconstrói, aí, tô chegando agora, bagulho é louco, sofri pra caramba, mas eu quero encontrar nesse Deus aí alguma coisa. Sim. Então, se você já dá essa abertura, o próprio Espírito Santo já vai mostrando pra você coisas maravilhosas, cara. E assim, Deus, ele preenche, né? Existe sim esse vazio, existe sim essa insegurança, esse negócio de, pô, você se torna uma pessoa cheia de dedos. Que é normal. Que é normal. Normal, exato. Deus, ele é uma pessoa. É um relacionamento com uma pessoa. Exatamente. Você tá depositando a confiança nele e você tá vendo ele agir. Sim. A diferença de Deus pra todas as coisas é que ele vai fazer o bagulho do jeito dele. Exato. Do jeito que ele falou que ele vai fazer. E nisso você pode ter 100% de confiança. Perfeito. Exatamente. Aí você pega um Deus que ele entrega o seu filho, né, o mais precioso, um bem mais precioso, por amor, né? Sim. É óbvio que tem todo um contexto espiritual, bíblico, plano de redenção, mas você já vê aí que um Deus que foi capaz de entregar aquilo que é mais precioso por alguém que, vamos dizer, ainda não tem um relacionamento com ele, então você, poxa, como é que você não Como pode... não confiar, né? Como é que não dá um crédito? Pô, Sim. o máximo, tem muita gente que fala, pô, mas eu confio, se eu confiar... Cara, o máximo que vai acontecer é você ficar muito feliz. Exato. Né? O máximo não, o mínimo, né? Uhum. O mínimo é você ficar muito feliz. Mas, cara, é você entender que para começar qualquer coisa, é deixar para trás e começar algo novo, diferente. É óbvio que isso não acontece no estalar de dedos. Exato. Você tem que ir buscando diariamente, e essa confiança ela é construída, como o pastor falou, é uma pessoa. Sim. Né? Você não chega na rua, encontra alguém e fala, viu, pode ir lá em casa, vamos tomar um café e tal. Não, cara. No mínimo, você vai ter aí um tempo para conhecer essa pessoa. Sim. Se brincar, dependendo daquilo que você viveu, por conta das armaduras, vai levar anos. Verdade. Você entendeu? Agora, o que você não pode fazer, o que o jovem, no caso, não pode fazer, a pessoa que passou por uma situação como essa e quer criar um relacionamento com Deus como pai, ele não pode ficar na defensiva. Não dá. Aí não dá. Qualquer pessoa que queira começar algo novo e está na defensiva, ele anula a probabilidade de viver o novo. Então é necessário se aplicar, é se desarmar, é chorar, rasgar o coração mesmo. Porque às vezes vem a comparação, né? Você fala, cara, se Deus é pai, meu pai me abandonou, será que Deus vai me abandonar e tal? Bate isso, né? Esse é o ponto. O seu pai foi o pai, entendeu? Sim. Só que quem criou a família? Ele tinha um ideal. Exato. Ele tinha um ideal que se baseou nele. Sim.
nas características dele. Perfeito. Tanto é que ele se denomina como pai. Uhum. Ele fala na palavra várias vezes, ele usa a analogia de pai como várias vezes. E ele fala, mesmo que o seu pai largar você e esquecer de você, eu não vou largar. É, Eu não vou largar. exato. Porque quem criou a família, ele sabe como tem que funcionar a família. Perfeito. E ele vai suprir o que for preciso para que você tenha as suas necessidades preenchidas com relação à família, Perfeito. né? Uhum. É isso que eu vejo Deus como pai. Sim. E- Aquele que ele entra na sua brecha, nas suas carências, nas suas necessidades, na sua confiança. Sim. Porque quanto mais você confia e você se coloca entrega, o seu né? coração pra ele, menos ansioso você fica. Exato, Porque você sabe que ele vai tancar, velho. exato. Ele vai tancar, velho. E como, né, você imagina que o jovem, ele começou a se relacionar com Deus ali como pai, talvez ele tenha tido um exemplo dentro de casa que não foi o melhor. Como ele faz para construir uma família e ser um pai exemplar, ser um homem referência, no caso das mulheres, ser uma mulher que confie num homem que vai ser referência ali também. Como que o jovem ele pode construir uma família realmente segundo aquilo que Deus planejou, né? Cara, dentro disso, eu acredito que o fruto é o melhor caminho, o resultado. Vamos dizer, hoje o mundo não respeita a nomenclatura. Uhum. Você pode chegar com qualquer nome, você pode chegar com qualquer coisa, Título. falando eu sou isso, título. Cara, não vai Se adiantar. o fruto não falar, não adianta nada. Se não chegar o resultado, se não, a pessoa não enxergar o resultado, meu irmão, já era. Sim, Então, assim, o cara ele tem que ter, primeiro, ele tem que entender o seguinte, na moral, não posso trazer para minha atual família aquilo que eu vivi de mágoa, sim. de dores, porque uma vez que ele começou a se relacionar com Deus, as coisas já começam a ser diferentes. Perfeito. Ele já não é aquela velha criatura, ele é uma nova criatura e as coisas começam a mudar, sabe? Beleza. Tem que buscar o padrão novo. Buscando um novo. Isso. A partir do momento que ele encontra esse padrão novo, o que ele tem que fazer? Agora eu tenho que trazer resultados. Uhum. E o resultado, às vezes, não está somente no quesito financeiro, ou falar mais grosso, Uhum. ou falar, eu que mando aqui. Não, cara. Tá em você estar presente no momento em que o teu filho tá ali chorando por causa de uma lição. Sim. Tá ali presente no momento que a tua esposa tá querendo dormir e o neném tá chorando. Você pegar o neném e falar, não, vem cá, eu vou segurar. Então, Tá em coisas com um pouco mais significado do que são valores. Exatamente. Valores, cara. É tipo, é o cara que tá presente. Uhum. É o cara que vai, eu falo a verdade. Sim. Eu ajo assim. Sim. É assim que tem que Dessa ser. forma. Entendeu? Perfeito. São valores. Que assume, puxa pra si a responsabilidade. Mas aí todo mundo, né, quando você vai, não. Uhum. Você vai É uma aprender. construção, Você exato. vai aprender. Inclusive, os seus filhos são bons. Eu percebi que a minha filha é um excelente catalisador de valores na minha vida. Sim. Porque eu tive que me forçar a melhorar muito o meu cristianismo por causa da minha filha, que hoje tem 5 meses. Olha isso. Imagina. Né? Você passou isso também, né? Só, com certeza, com Exato. certeza. Então, assim, as crianças, os jovens, eles olham para você em todo momento, pro Sim. pai, né? Nesse quesito. Então, você entendendo, só para concluir a sua pergunta, né? Uhum. O jovem ele sai de um cenário onde ele não teve referência, onde ele não teve nada. Ele se encontra com Deus, ele cria esse relacionamento com Deus. Bacana. Sim. Agora ele precisa refletir isso Exato. dentro da sua casa. Então, ele vai começar com pequenos valores, que às vezes para o mundo já não tem mais valor. O que é um pequeno valor? Às vezes você assumir a responsabilidade. Queimou a lâmpada, tá? E aí, quem vai trocar? Não é isso. Aquilo que você falasse é a Você verdade, entendeu? Vou eu ir por fazer. outro Não, caminho, e o teu filho olhar e falar, não, meu pai... me espelho nesse cara. Não, o cara Não deixar o peteca cair, né? não deixou cair. Ele vai ver que você não é um Superman, Sim, mas ele vai saber que você vai estar sempre ali. exato. Você entendeu? Então é isso. Top. É Top nóis. demais. Eu acho que em tudo a gente tem uma referência, como você falou, né? Uma referência do que fazer e do que não fazer. Então é a gente ter esse crivo, né? Ter essa análise e falar, cara, se eu quero ser alguém melhor, então eu vou pegar as qualidades, eu vou pegar os defeitos e eu vou fazer aquilo que eu acho que... É a escolha. É. Isso. E os valores são todos escritos na Bíblia. Exato. Tá É o padrão. Tá lá. É isso. Muito bom.
É isso, senhoras e senhores, estamos chegando ao fim do nosso podcast aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, pastor Rafa, pastor João. Muito obrigado. Você que tiver qualquer dúvida, queira explanar um pouquinho mais sobre esse assunto, ou se você se identificou com o testemunho de nós aqui nessa mesa, cara, nos chama aí nas redes sociais, procura a gente nos cultos, pode nos acionar, porque com certeza esse papo aqui, ele entrou no teu coração, ele te tocou aí, porque o Espírito Santo de Deus, ele quer trabalhar algo na sua vida. E é assim, né? No Evangelho, através das nossas feridas, a gente é marcado, cicatrizado para ajudar outras pessoas a cicatrizarem as suas também. Então, tamo junto. Olha, não deixa de deixar o seu like, não deixa de compartilhar esse podcast aqui, ó, nos grupos aí, tá? Que você faz parte. E tamo junto. Fechou? Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Valeu!